Senhor escreveu nos céus para derramar o seu poder sobre as nossas vidas, porque agindo Deus, quem pode impedir a nossa vitória, queridos? Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. Aleluia. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Sabe por quê, meus irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Atenção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz. Aleluia, Ele cumpre. Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá? Atenção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém, ninguém, ninguém. É verdade. Muito boa noite. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália, e a 40 DP na Avenida dos Italianos. Agindo Deus, minha querida Sabrina, quem impedirá a tua bênção? Minha querida Maria das Graças, que Deus abençoe aos nossos amados que já se encontram conosco nessa noite. Meu querido amigo Paulo Augusto, Paulinho, tem orado pela sua saúde,
orado pelo seu ministério e pela sua casa. E hoje, prazer imenso também da nossa querida Sabrina, lá de São Paulo, juntamente conosco, sobrinha do nosso querido pastor Rosemar e da nossa pastora Ângela. Deus abençoe Sabrina, minha querida Maria das Graças, saudades, que Deus abençoe também a vocês. Bom, nós estamos estudando o segundo livro das Crônicas. Na realidade, nós começamos no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, e hoje já estamos no segundo livro das Crônicas. Se você perdeu alguma coisa, entre no meu canal do YouTube e você vai ter todo o conteúdo desde o livro do Gênesis até hoje, capítulo 29 do segundo livro das Crônicas. Façam também os seus pedidos de oração, que eu quero estar orando por todos os meus amados irmãos e irmãs quando estivermos próximo do término do capítulo 29, o 30, se der tempo ainda hoje, o 31. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Beijo, Sabrina. Deus abençoe a tia, o maridão, a filha, a sua mamãe, a toda a sua parentela. Nós lemos ontem capítulo 29 até o versículo 15, mas eu quero recapitular com você, ler de novo junto com você. Peço que você abra a sua Bíblia. Eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto, é necessário que vocês venham abrir suas Bíblias e estarem conferindo comigo o texto que eu vou estar lendo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, vou ler do versículo 1 ao versículo 7, depois daremos sequência a todo este capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe o sacerdote e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao santuário do Deus de Israel. Versículo 1 ao versículo de número 7, capítulo 29, nós lemos ontem, mas eu quero recapitular com você, do segundo livro das Crônicas. O que é que aconteceu? O pai de Ezequias era o rei Acais, e Acais foi também um dos piores reis de Judá. Acais fez muita barbaridade, fez passar seus filhos pelo fogo, maltratou, humilhou o povo, e Deus castigou. Veio uma enfermidade muito grande sobre ele, e ele também passou por grandes e maus pedaços. Mas seu filho Ezequias não seguiu os mesmos passos de Acais. Ezequias foi um dos melhores reis também, e ele já no primeiro ano do seu reinado, quer dizer, no primeiro mês, ele vai reparar o altar a qual seu pai, a qual os sacerdotes de Baal tinham destruído. Os utensílios santos haviam sido quebrados. No capítulo 28, versículo 24 e 25, você vai entender isso. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então, Acais foi um péssimo rei. Ele quebrou então ali todos os utensílios da casa do Senhor, estragou a casa do Senhor, e no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, então Ezequias, ele vai mandar restaurar o altar. Ele vai reunir primeiro a parte espiritual, porque às vezes
Nós pensamos que igreja é aquela alvenaria que nós estamos vendo. Nós pensamos que igreja é aquele templo que nós estamos vendo. Nós estamos reformando o templo Árvore da Vida. Nós colocamos rebaixamento, estamos vendo a parte elétrica para colocarmos ar-condicionado, reformamos o portão. Está aí meu querido Carlos Gomes. Ele e a Cristina, o Carlos então esteve aqui trabalhando na colocação, na reforma do portão junto com o nosso pastor Jorge, e trabalharam muito, não parece nem o portão que era, pelo trabalho excelente a qual eles fizeram. Então, isto não é o templo somos nós. Então aqui Ezequias chama os levitas, chama os sacerdotes, reúne eles na praça oriental e vai dizer para eles então: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. Quantas imundícias nós temos visto hoje, quanto mal tem acontecido também conosco, para minha alegria, minha querida Margarida Pacheco. Margarida Pacheco é a irmã da nossa diaconisa Edna Maria. Eu amo esta família de paixão. Margaridinha, então, tem lugar garantido no meu coração. Todos têm, mas eu tenho um amor muito especial, um carinho pela Margarida, por toda a sua família. Margaridinha, assim que der uma clareada aqui, eu vou estar indo orar de novo pelo Tiago e por toda a família, tá bom, amada? Que Deus te abençoe. Que bom tê-la conosco nessa noite. Voltando aqui para o capítulo 29, então, Ezequias reúne ali a parte espiritual. É isto que nós temos que fazer. A parte espiritual da igreja são os sacerdotes, são os obreiros, são aqueles, então, que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que sobem ao altar para pregar, aqueles que sobem ao altar para louvar, tem que ter vida com Deus, tem que ter uma vida digna. E aqui Ezequias chama eles e manda eles se santificarem. Depois que eles se santificassem, eles tinham que santificar também a casa do Senhor. Ele diz: tirai do santuário a imundícia. Eu tenho que tirar a imundícia do santuário, nós temos que tirar toda a imundícia conosco também. Não sei de onde, mas conosco está também minha princesa pastora Luciane. Deixei ela ainda há pouco num determinado local, agora ela está conosco. Luciane, eu te amo e vou te amar para sempre. Conosco também Luciane. Então, vocês que estão entrando, façam seu pedido de oração. Minha querida filha, a pastora Genilda Oliveira, também seja muito bem-vinda. Meu querido amigo Carlos Cordeiro, Deus abençoe a tia Aline, Raquelzinha, Jonathan, toda a parentela. Meu querido Paulinho Ferreira, esposo da nossa querida e amada pastora Jaqueline Velasco. Meu querido Carlos, presbítero Carlos Gomes, esposo da nossa querida missionária Cristina, Paulo Augusto, Sabrina Lana, Maria das Graças e muito mais, aqueles que estão conosco nessa noite. Vamos continuar então a leitura. Façam os seus pedidos de oração. Lembrando que neste domingo nós não teremos o culto presencial. Nosso culto vai ser então online. Quem vai estar pregando a palavra vai ser a princesa pastora Luciane Brasil. 18 horas nós estaremos então com o culto online por causa do Covid-19, por causa das reformas também na igreja. Vamos voltar ao texto. Ele diz: tirai toda a imundícia do santuário, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Tudo isso o mal acais. Este rei, meu querido pastor amado e amigo Luiz Monzato, muito obrigado por estar conosco. Um abraço na esposa, a todo o ministério. Nosso querido Luiz Monzato, pastor também presidente, e conosco nessa noite. Quero louvar a Deus pela sua vida, meu pastor. Então, eles
fecharam a porta da igreja. Acais fechou o templo para que ninguém adorasse. Apagou a lâmpada, a qual havia dito Deus para Moisés que a lâmpada não deveria se apagar, que o pavio que fumega não podia se apagar. Então tudo que era de mal, Acais fez. E o filho dele, então, entra neste cenário após a morte de Acais e começa a purificar, começa a fazer uma revolução espiritual. Primeiro, como eu disse, pelos levitas, pelos sacerdotes, depois pelo templo também. Então nós vemos que ele começou pelo caminho certo. Às vezes a gente quer mudar alguma outra coisa. Primeiro eu tenho que mudar a minha vida espiritual. Primeiro você tem que mudar a sua vida espiritual para que Deus faça acontecer alguma coisa na minha casa, na tua casa e na igreja. Então ele começa pelo certo. E ele está falando aqui para os levitas, do sacerdote, por que veio a grande ira do Senhor. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assovio, como vós o estáis vendo em vossos olhos. Hoje nós temos visto muitos crentes nessa situação a qual Ezequiel está falando. Ele diz que Deus os entregou à perturbação. Quantos crentes perturbados nós vemos nos dias de hoje? Quantos crentes com síndrome do pânico, quantos crentes amargurados, parece que nem servem a Deus porque sofrem mais, achando que estão servindo a Deus do que aqueles que estão no mundo. Então, Deus entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como hoje estão vendo. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração, olha o que Ezequiel está falando, agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Isto que eu e vocês temos que fazer neste tempo. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Quem mudou somos nós. A igreja mudou. A igreja se modernizou. A igreja abriu brechas para que o inimigo pudesse entrar, porque não temos pregado a palavra como ela está escrita, não temos vivido aquilo que temos pregado. Por causa disso, nós temos visto o declínio da igreja. Nós temos visto escândalos, aí está confirmando meu querido pastor Luiz Monzato. A igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu, então, ali a propriedade de sal, de salgar, de temperar. Por isso nós perdemos. Nós temos que fazer um novo concerto com Deus. Cada ministério, cada denominação, nós temos que fazer. E também está conosco Mateu Abacia, esposo da nossa querida Ivone da Itália. E Deus abençoe Mateu, Deus abençoe a nossa Ivone. Estamos orando por vocês, orando também pelo Dário que está aqui no Brasil. Deus abençoe a vocês, amados. Muito bom tê-los conosco também lá da Itália, o Mateu e também a nossa querida Ivone. Nós perdemos a condição de igreja. As pessoas nos olham hoje com desconfiança. As pessoas nos olham como roubadores, como enganadores, porque muitos sacerdotes perderam essa unção que Deus nos deu para que pregássemos o Evangelho, para que curássemos os enfermos e para que andássemos na verdade. Nós não temos andado na verdade. Jesus Cristo nos declarou e disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós não temos andado assim. Certo é que ainda existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eu sei disso. Ainda há aqueles que são fiéis, mas uma grande parcela da igreja do Senhor no mundo, não falo só do Brasil, no mundo, perdeu a propriedade de sal, a propriedade de luz, de podermos então as pessoas olhar para nós e querer o Deus que nós servimos. E aqui nós vemos que este rei Ezequias,
Ele vai tomar decisões, posições para reparar o templo, mas primeiramente falar aos levitas, falar aos sacerdotes, para que eles pudessem mudar. Versículo de número 10. Eu estou estudando com vocês, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 29, tá? Acompanhem comigo, abram suas Bíblias, segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, agora o versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Aqui, ele está falando exatamente o que eu preciso ouvir, exatamente o que todos nós precisamos ouvir. Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu para que nós fôssemos seus ministros. Vamos compreender? Eu vou falar do Brasil, porque eu não tenho muito conhecimento na Europa, como tem o Mateus, como tem a Ivone, como você tem também. Vou falar do Brasil. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele escolheu então ministros para representar saúde, segurança, educação, cultura, tudo isso ele escolheu ministros. Estes ministros vão ter suas equipes, e suas equipes vão trabalhar em prol da saúde, em prol da educação, em prol da segurança. Então, este presidente atual do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tem os seus ministros. Esses ministros representam quem? Representam o governo de Jair Messias Bolsonaro. Eu e você representamos o governo de Deus na terra. Ele nos chamou como ministros para podermos estarmos propagando as boas novas, falando a Deus, de Deus para aqueles que estão perdidos, tá bom? Vamos então continuar a leitura. Versículo de número 11, eu vou repetir. Agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimar incenso. O que é queimar incenso nos dias de hoje? Queimar incenso nos dias de hoje é andar na verdade, é praticar justiça, é não mentir, é não iludir, é não ludibriar. Então isso hoje eu estou levantando o altar e queimando incenso. Versículo 12 fala que os levitas eles vão purificar o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merali, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaalelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Zinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Os levitas entram, eles veem o que está errado, tudo aquilo que era imundícia dentro da casa do Senhor, dentro do templo, eles vão tirar tudo para fora e vão levar para esse ribeiro de Cedron, que era onde colocavam as coisas imundas, aonde jogavam todas essas coisas imundas. E começaram, pois, a santificar no primeiro e ao 8º dia do mês. E vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor,
como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos. Eis que estão diante do altar do Senhor. Os levitas seguem ao pé da letra, seguem à risca, tudo aquilo que o rei Ezequias havia ordenado. Segundo o costume dos levitas, a ordenança que eles tinham, eles vão purificar todo o templo, o lugar do holocausto, a mesa dos pães da proposição, tudo ali vai ficar novo. Nós vemos, amados e amadas, que eu e você não podemos continuar os mesmos diante de Deus. Nós temos que ser novas criaturas, nós temos que viver aquilo que Deus tem para mim e para você em novidade de vida. O que era velho ficou para trás. Nós temos que viver o novo do Senhor. Vamos então, versículo 20, que diz que Ezequias estabelece o culto ao Senhor. Lembraram que o templo estava fechado? Então, o templo se encontrava fechado. Agora está aberto, agora está limpo, agora está purificado. Então ele vai estabelecer que volte o culto à casa do Senhor. Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram sangue e os aspargiram sobre o altar. Também mataram os cordeiros e espargiram sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspargiram sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhe puseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado de todo Israel. Nós temos que fazer isso. Pelo meu pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado dos sacerdotes, pelo pecado do Brasil, nós temos que nos santificar. Hoje em dia não temos mais os bodes da expiação, mas nós temos o arrependimento do nosso coração. Dizer, Senhor, eu me arrependo, eu pequei contra ti, contra os céus. A nossa nação pecou e por isso queremos um conserto com o Senhor. É isso que está fazendo então todos os sacerdotes pelo trabalho da casa do Senhor. Façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por todos os amados irmãos. Versículo 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, quer dizer, que eles lessem os salmos, que eles então ali lessem cada salmo, porque o salmo é um cântico, e eles pudessem então estar lendo aqueles salmos. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora
vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta de louvor. E tudo que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificassem, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Preste atenção. Os levitas, eles foram mais retos do que os sacerdotes. Eles puderam ali limpar e esfolar o holocausto também para oferecer ao Senhor. E houve também holocaustos em abundância com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Ezequias mandou em 8 dias ele purificar todo o templo. Eu posso purificar o templo também. Não falo do templo da igreja, eu falo da minha vida. Eu falo do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós acabamos o capítulo 29, vamos estar entrando no capítulo de número 30. Mas façam seus pedidos de oração. Eu quero estar orando daqui a pouquinho conosco também, como eu disse, Princesa Luciane, Pastora Genilda, Diaconisa Edna Maria, Gisele Francisca, Ivone da Itália, o Mateu, meu pastor Luiz Monzato, nossa pastora Jaqueline Velasco, nossa querida Elza de Carvalho, Deus abençoe a Elzinha, Carlos Cordeiro, Paulinho Ferreira, Carlos Gomes, Paulo Augusto, Sabrina lá de São Paulo, Maria das Graças, Jovanete Moreira. Faça o pedido, Jovanete, nós vamos estar orando por você. Nossa querida Kelly, Deus abençoe também Kelly Laureano. E todos façam seu pedido de oração. Nosso pastor pediu oração pela família e também pela igreja, pelo ministério. Vamos estar orando daqui a pouquinho, meu pastor, após a leitura aqui do capítulo 30. Abram comigo as suas Bíblias. Eu quero declarar assim como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Então acompanhe comigo, capítulo 30, segundo livro das Crônicas, versículo 1 ao 7. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas nas mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos do rei da Síria. E não sejais como vossos pais, como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Versículo 1,
ao 7 do capítulo 30 do segundo livro das Crônicas. Vamos entender estes primeiros 7 versículos e em seguida estaremos orando por todos os irmãos. O versículo primeiro diz que depois disso, depois que ele purificou o templo, depois que instituiu o culto do Senhor, então ele vai convidar o pessoal para a Páscoa. Preste atenção. No Antigo Testamento era o quê? Páscoa. No Novo Testamento é Santa Ceia. Então até aqui era a Páscoa. O que era a Páscoa? Era então a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus enviou ali o anjo da morte e matou todos os primogênitos do Egito, mas deu vida a todos de Israel. Então a Páscoa era ali, os símbolos da Páscoa eram o quê? Eram 3. Era então ali a erva amarga, o cordeiro que estava ali então, né? Isso aí para purificar o povo. Então o símbolo eram essas coisas. E o pão asmo, que representava o pecado que eles viveram 430 anos no Egito, mas agora deixaram o pecado para trás. Estes eram os símbolos da Páscoa. Aqui Ezequias está convidando o povo para voltarem a ter uma Páscoa com o Senhor, a terem comunhão com o Senhor, como hoje nós temos na Santa Ceia. Então, depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés que eles viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Deus de Israel. O rei teve conselhos com príncipes, com sacerdotes, com levitas, e todo mundo achou que aquilo era de Deus, para que todos viessem. Então, versículo de número 5 diz: ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel a Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Todos os correios, todos os mensageiros foram com essas mensagens e entregaram para todos a qual estava ali, e eles trouxeram essa mensagem. O versículo 7 diz: não sejais como vossos pais, como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Versículo 8: não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão essa terra. Preste atenção no versículo de número 9. E diz então: porque em vos convertendo ao Senhor, olha a nossa família, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo. Quando eu e você nos convertemos, como está em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui no versículo 9 é praticamente a mesma coisa. Porque em vos convertendo ao Senhor vosso Deus, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão essa terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Eu falei há uns dias atrás, e volto a repetir, o amor de Deus é incondicional, coisa nenhuma. Quem te ensinar que o amor de Deus é incondicional, vai estar te ensinando errado. O amor de Deus é condicional. Preste atenção no texto, para que você possa aprender. Ele está dizendo aqui, né? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso, e não desviarás de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Se nós nos convertermos a Ele, Ele atuará na nossa vida. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. É a palavra que diz assim. E diz: e os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, presta atenção, versículo 10. Porém, riram-se e zombaram deles. É o que acontece hoje.
Você prega a palavra, você ministra a palavra e as pessoas vão rir e vão zombar de nós que estamos pregando. Aqui eles pregaram o conserto, o arrependimento, a conversão, e eles riram, e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Como eu disse, esse ribeiro de Cedron era o lugar de lançar imundícia. Eu não sei qual é o teu ribeiro, qual é o meu ribeiro de Cedron, mas tudo que houver de imundícia na minha vida, no meu ministério, na sua vida, ache hoje um ribeiro de Cedron e largue toda a imundícia e vamos servir a Deus com um coração inteiro, com um coração puro. Versículo 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocausto à casa do Senhor, porque os sacerdotes até aquele tempo não tinham se santificado. Aqui, quando eles veem o povo matando ali então o holocausto, oferecendo o holocausto, eles vão se envergonhar e vão se santificar também e vão trazer o holocausto à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar. Eu tenho que me colocar no meu lugar, como homem santo, como cristão, como todos nós devemos nos colocar. E diz então, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam sangue, tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificar o Senhor. Aqui os levitas estavam fazendo a função dos sacerdotes, porque eles não haviam se santificados. E agora os sacerdotes se purificaram, eles tomam então, quer dizer, eles pedem ao levita, agora podemos fazer. Já nos santificamos. Então eles começam a fazer como era a costume deles mesmos. Versículo 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. O povo estava enfermo. Então Deus sarou o povo e os purificou. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvavam bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento do bom conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se em toda a congregação de Judá. E os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos que vieram de Israel, para também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém.
Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação nos céus. Quando nós nos santificamos, quando nós nos preparamos para servir ao Senhor, a nossa oração, a nossa voz chega até a santa habitação do Senhor dos céus, como está em Apocalipse, no capítulo 8, que as orações dos santos são colhidas em salvas e são levadas pelos anjos até o Senhor. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos agora, então, nós ouvimos a palavra do Senhor, lemos capítulo 29 e 30. Na segunda-feira nós estaremos retornando com o capítulo 31 e o capítulo 32. Nesse momento nós vamos nos preparar para entrarmos naquele período de oração. Se você ainda não fez, faça o seu pedido de oração, porque agora chegou aquele momento que nós vamos falar com Deus. Então, vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, amado e querido, em nome de Jesus. Senhor, eu levanto a minha voz em oração, em clamor e súplica, Pai, pela nossa nação, pelo nosso povo. Senhor, quantos estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas, e quantos, meu Pai querido, Senhor meu Deus, não têm podido nem chegar, meu Pai, na fila de espera. Tem misericórdia, meu Pai, de cada brasileiro, de cada estrangeiro que vive nesta terra, meu Pai. Salva, cura, liberta, repreenda o poder destruidor do Covid-19. Meu Deus amado, sê com aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas. Meu Deus amado, livra, Pai, a nossa nação, livra o nosso país. Livra também, meu Pai, a Europa. Meu Pai, toma em tuas mãos o Mateu, toma em tuas mãos a Ivone, meu Pai, toda a parentela do Mateu ali na Itália. Toma a Ivone, toma em tuas mãos o Dário aqui no Brasil. Guarda, livra de todo e qualquer mal. Senhor, eu entrego em tuas mãos também a saúde da tua serva Kelly Laureano. Abençoa Kelly, meu Pai, dá saúde à tua serva Diaconisa da tua casa. Liberta o Niltinho, salva, quebra todo jugo, Pai, todo pacto contra a vida, a libertação do Niltinho. Toma a vida do Juan, meu Pai, dá um futuro sobre modo excelente a ele. Guarda, meu Pai, o Pedrinho. Toma a Dona Cleusa, meu Pai, fortaleça ela na tua presença. Liberta o Sancler, liberta a sua esposa, liberta, Pai, ó Deus, a outra irmã da Kelly, a sobrinha, meu Pai, faça uma obra em toda a família Laureano. Toma, Deus, eu te entrego Alain, liberta o Alain, salva. Toma, Jaqueline, faça uma obra na vida deles. Toma a tua serva Edna Maria, a saúde da tua ungida, meu Pai. Abençoa a autoescola Lipe, prospera, livra de todo mal. Toma o Felipe, instrutor, meu Pai, liberta ele. Toma cada funcionário, Pai, liberta Edilane, faça uma obra na vida da Edilane, na vida do Viana. Toma Jade, alívio, Felipe, meu Pai, liberta e salva. Eu te entrego a saúde da tua serva Edna Maria. Eu te entrego a vida, meu Pai, da tua serva Margarida Pacheco, Pai. Visita a saúde da tua ungida, visita seu esposo, toda a família. Quebra, meu Pai, com toda enfermidade, toda doença hereditária, meu Pai, sobre a família da tua serva. Toma, Pai amado, o Rogério, a Cláudia, liberta, salva, cura. Toma o Tiago, muda a história do Tiago, Pai, entra com teu poder, o teu agir na vida do Tiago. Toma a Neuza, Pai, toda a parentela das servas eu coloco em tuas mãos. Toma também, Senhor meu Pai, a pastora Genilda Oliveira, abençoa a saúde dela, a casa, liberta sua mãe, meu Pai, liberta as irmãs, o irmão, quebra todo jugo sobre a família da tua serva, liberta os sobrinhos, liberta o David, a Adriana, a Vitória, o seu irmão, liberta a Ana Beatriz, Pai, o Tiago,
Jorge, todas as áreas da vida, Pai, da pastora Genilda, eu apresento a Ti. Abençoa Marinês Batista, Pai, toda a família Batista, guarda, livra de toda a pandemia, de todo o mal. Toma, Deus, também a todos do ministério, Pai, Pão da Vida, que estão conosco nessa noite, Pai, aos pastores, ao ministério, aos membros, meu Pai amado, Tu vas abençoar, guardando, livrando de todo o mal. Toma o presbítero Carlos Gomes, Pai, toma, Pai amado, a missionária Cristina, sua esposa, a mãe do Carlos, meu Pai amado, os irmãos e irmãs, as cunhados, sobrinhos, as filhas do Teu servo, Pai, os netos, toda a parentela dele, a saúde dele. Abre uma porta para o Carlos, Pai. Toma a Cristina, toma o Dudu, toma o Júlio, toda a parentela deles eu coloco diante de Ti. Abençoa a Gisele Francisca, Pai. Liberta a Gisele de tudo que ela precisa ser liberta, Pai. Toma a Tua serva Sabrina Lana Santos. Abençoa a Tua ungida, meu Pai. Abençoa a esposa, a filha, a mãe, o ministério, a obra, Pai. Ali, meu Pai amado, a equipe de oração a qual a Tua filha tem colocado, Pai. Entregue em Tuas mãos, meu Pai querido, a vida do nosso querido pastor Luiz Monzato, a sua esposa, o ministério, a igreja, a família. Guarda os membros, Pai. Abençoa o Teu ungido, Pai, livrando de todo o mal. Toma a pastora Jaqueline Velasco, Pai. Toma o Paulinho Ferreira, mãe do Paulinho, toma o Wallace, toda a parentela da pastora Jaqueline, toda a parentela, meu Pai, do Paulinho Ferreira, eu coloco em Tuas mãos o ministério. Toma também Tua serva Elza de Carvalho Luiz, toda a sua família, a saúde da Tua serva. Toma o Carlos Cordeiro, Pai, ser com Teu ungido, guarda no seu trabalho, guarda a Aline, toma a Raquelzinha, meu Pai. Ó Deus amado, toda a parentela dos Teus ungidos, o ministério. Toma em Tuas mãos o Paulo Augusto, Pai, faça uma obra na vida do Paulo Augusto, cura da Covid, Pai, cura das dores que Teu servo tem sentido. Toma seu irmão, seu sobrinho, sua irmã lá em Portugal, toda a parentela do Paulo Augusto eu coloco em Tuas mãos. Te entrego também, Pai, a Maria das Graças Cardoso, toda a parentela da Tua ungida, meu Pai, visita, guarda, livra desse mal. Toma, Pai, a Jovanete Moreira, a sua casa, a sua parentela. Toma, Pai amado, Senhor, a Irene Alencar de Castro, toda a família da Irene, meu Pai, eu coloco diante de Ti. Vai trabalhando na família da Tua ungida, Pai. Ó Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, meu Pai, a todos Teus ungidos que nos têm pedido oração, meu Pai amado, neste dia, entra com Teu poder, o Teu agir, manifesta a Tua glória. Toma minha cunhada, Pai, Luciene Mesquita, visita a Luciene, meu Pai. Liberta o Juscelino, liberta, Pai amado, a Raquel. Toma a Nininha, toma a Renato, o Vitinho. Liberta o Oladim, meu Pai. Liberta, Pai amado, Senhor, o Diego, a Diane, as filhas. Liberta o Tiago. Meu Pai, faça uma obra na vida do Olaci, toda a família Mesquita eu coloco diante de Ti. Mais uma vez, Pai, eu coloco o Teu servo Mateu, coloco, Pai amado, a Ivone, coloco, Pai amado, o Dário, toda a família dos Teus ungidos. Vai trabalhando, meu Pai, vai dando vitória. Senhor, visita, meu Pai, a Tua serva Thelma Fonseca. Abençoa, Pai, a sua mãe, cura, liberta. Toma em Tuas mãos, meu Pai querido Senhor, a irmã da Thelma, os irmãos. Toma a sobrinha, toma os filhos e filhas, genro e nora. Toma os netos, meu Pai. Toma, Senhor, meu Pai. Ó Deus querido Senhor, a avó do Miguel, faça uma obra na vida dela. Mãe da Paula, liberta a Paula. Liberta, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, o Rafael, a Rafaele. Liberta Yasmin, o Lucas, Pai, a Camille. Meu Deus, vai trabalhando, meu Pai querido Senhor. Entra com Teu poder, o Teu agir. Te entrego, Pai, ó Deus amado, a vida, meu Pai, da Luci Lisboa, Senhor. Entra com Teu poder, meu Pai, a vida da Luci Lisboa, da sua parentela. Toma em Tuas mãos, meu Pai, eu coloco diante de Ti o Cláudio. Abençoa Teu servo Cláudio, meu Pai querido. Abençoa a Monique, abençoa o Ian Lucas, Pai, o Joãozinho. Toma a Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique. Toma a Jacira, toma o Mário. Meu Deus, entra com Teu poder, meu Pai amado, na vida dos Teus ungidos, meu Senhor.
Senhor. Abençoa, eu te peço, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, a minha vida, meu Pai, a vida de Luciane. Toma Larissa, Loreno, Hugo, Theo, Abelo, Gael. Toma, Pai amado, o pastor João Lino. Abençoa o teu ungido, Pai amado, o ministério do teu servo, Senhor. Entra com teu poder na vida, meu Pai amado, do teu ungido, Pai amado, o apóstolo, o ministério. Toma, meu Pai querido, Senhor da glória, o Jair Messias, Pai. Ó Deus amado, visita, Pai, cada ministro, visita cada governador, meu Pai amado, Senhor, cada prefeito, cada prefeitura. Toma os políticos, meu Pai, arranca toda a corrupção, todo o mal. Abençoa, te peço, Pai querido, Deus da glória, a vida, meu Pai, da Jussara. Levanta, Jussara, anima, Jussara, entra com teu poder, o teu agir. Toma Eunice, Pai, o filho, a nora, o neto, a Josenice. Meu Deus amado, entra com teu poder, meu Pai, na vida de cada um que nos tem pedido oração, meu Pai. Ministério Árvore da Vida, o diácono Arlindo, Pai, a Rosângela, vai abençoando, vai guardando, vai livrando, meu Pai amado, de todo o mal. Senhor, abençoa os anciãos, as anciãs da tua casa. Abençoa, Pai, Elizabeth Martins, toda a família Martins eu coloco diante de ti, meu Pai. A Ângela de Olaria, abençoa o pastor Messias, a Vaninho, o pastor Pacífico, a Márcia. Abençoa o Valtenberg Lima de Melo, toda a sua parentela, o Isaac dos Correios, a sua esposa Ana Paula, Fernando, Samuel, Mateus. Toma a Sarinha, meu Pai. Toma, Pai amado, Senhor, a avó Naí, toda a parentela. Toma, Pai, o irmão Antônio da Rádio Continental, a Lúcia, os filhos, as noras, meu Pai, os netos, as netas. Toma, Pai amado, Senhor, a irmã Adélia, o irmão Gilvan, toda a sua parentela, meu Pai. Visita, Pai, tua serva Odete Justo, abençoa toda a família Justo. Meu Pai, toma os filhos e filhas, genro e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré, toda a sua parentela. Toma em tuas mãos, meu Pai, a vida da tua serva Ruth, lá em Cambuci. Abençoa a Ruth, Pai, abençoa o Berti, toda a parentela deles, a Moniquele, Pedro Henrique, o Alexandre. Toma, Pai querido, a Aline, aquela família enlutada, Pai, porque perderam o seu Adalto, há pouco tempo perderam a mãe, meu Pai, agora perde o pai. Guarda ali a Aline, seu esposo, sua filha, seu irmão. Meu Deus amado, esconda no teu secreto. Toma, Pai, a Elaine, a vida do Heitor, meu Pai. Toma o outro Adalto. Toma, Pai amado, Nelza, Pai, Aline. Visita Luana, o esposo. Toma em tuas mãos, meu Pai querido, Eliésio. Visita ele, Pai, toda a sua família. Toma o J. Alexandre e família, a Vera Borges e família. Toma a Angélica de Tomazinho, a Mara de São Mateus, a Mel de Joseph, Pai, e Ricardo. Toma o J. de Dias e toda a sua parentela, o evangelista Luiz Mota. Meu Pai, a Rádio ID, o trabalho que eu faço ali. A Daniele Ribeiro da Continental, também o meu trabalho na Continental. Abençoa, meu Senhor, te peço, a missionária Tânia. Toma os filhos, toma Tamires, Pai amado, Lucas, liberta e salva. Toma nosso pastor Rosimar, a pastora Ângela, lá em Guaçuí, meu Pai, aquela obra. Confirma, Pai, o trabalho das mãos dos teus servos. Toma toda a parentela da Ângela, toda a parentela do pastor Rosimar. Entrego em tuas mãos, meu Pai, o Yuri. Abra uma porta para o Yuri. Toma, Pai, o pastor Ângelo Barreto, o pastor Jorge, toda essa família. Toma a Liliane, a sua parentela, o diácono Gilson, meu Pai, confirma a salvação. Toma em tuas mãos, meu Pai, eu coloco perante a ti, Senhor, a Vanita. Cura a Vanita, faça um milagre. Toma a Janaína da Praça Seca, a sua parentela. Toma a Rosemary de Cabuís, toda a sua família, a Glória de Cabuís, a Helena Sanches de Nova Cidade, a Lina de Anchieta, o Renato, a Márcia. Toma em tuas mãos a Durcília, cada pedido de oração que a tua serva Durcília tem colocado para nós orarmos. Visita cada um, meu Pai. Toma o Eliseu Gonzaga, a Sônia, sua esposa, a Thalita, o esposo. Toma o irmão Malafaia e toda a sua parentela, a Sueli Mazuca do Éden, Pai, toda a sua família, o cantor GVC Azevedo, o pastor Elson Rodrigues e toda a família Rodrigues. Toma, Pai, a Dione do Éden, a Luciene da Praça Seca. Toma, Pai amado, o
pastor Davi, a Ellen, os filhos, meu Pai, a cada um que nos tem pedido oração, seja a tua boa mão para guardar, para livrar de todo e qualquer mal. Senhor, eu coloco perante a ti, meu Pai, o Ministério Árvore da Vida. Senhor, abençoa, meu Pai, cada membro, abençoa as suas famílias, abençoa o ministério, Pai, de cada um dos nossos irmãos, cada denominação, cada um daqueles que pregam a tua palavra com a verdade. Entra com o teu poder, o teu agir, manifesta a tua glória, abençoa, Pai, a Meriane, com a tua serva Meriane, meu Pai, toma o Marcos, toma toda a sua parentela, entra com teu poder, o teu agir, manifesta a tua glória, abençoa as nações, Pai amado, liberta da idolatria, liberta, meu Pai, de todo e qualquer mal. Senhor, meu Deus amado, fica conosco. Esta é a oração que eu faço, agradecida a ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desta live. Na segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos então aí dando continuidade ao segundo livro das Crônicas. Quero pedir que todos vocês, quero agradecer pela presença de cada um, por me permitir entrar no seu local de trabalho, na sua casa. E se quiserem fazer seu pedido de oração, aí está na tela o número do meu telefone celular. Eu estarei orando por vocês. Na madrugada nós temos o nosso período de oração. Faça o pedido e eu vou estar orando por todos os irmãos. Lembrando que neste domingo nós não teremos o culto presencial. O culto vai ser online. A ministrante vai ser nossa pastora, então, Luciane Mesquita, das 18 até as 19 horas. Nós teremos então o nosso culto online, não teremos o culto presencial, aí em acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro e preservação também dos idosos que tem conosco, a qual eu também já faço parte. Os meus 65 anos já me coloca no grupo de risco. Então, pastor, tu não tem fé? Tenho fé sim. Mas também nós temos que ter prudência e vigilância, tá bom? Agora vamos à bênção apostólica, estarei encerrando esta live e que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o
se isto não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado está.